Gente, bom dia então. Vamos levantar e fazer o que a gente sempre faz. Deixa o materialzinho no banco. Mãozinha direita. Fiquem tranquilos que a tia Sabrina vai passar de um por um, tá? Mãozinha direita. Fiquem de pé. Vamos fazer o sinal da cruz. Pelo sinal, mão direita, Jô. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora a gente... Não, de pé ainda, que nós vamos... De pé, gente. A gente vai colocar as intenções de todos nós. Todo mundo quer que agora feche o olho, de pé, e pense em alguma coisa que está preocupando, alguma pessoa que vocês querem rezar hoje. Pode ser alguma prova na escola, trabalho, tudo que estiver preocupando vocês. A gente vai pedir, especialmente hoje para Nossa Senhora, que ela entregue todos esses pedidos no colo do seu filho, que ela entregue nos colos de Jesus todos os nossos pedidos. Então eu quero que vocês pensem aí com carinho, tudo que está afligindo o coração de vocês, na família de vocês. E vamos rezar também para todas as almas que estão no... Aonde? No purgatório, porque elas precisam das nossas orações para chegarem aonde? Elas só precisam de nossas orações, não tem mais nada que elas possam fazer. Então elas ficam lá esperando que a gente reze por elas e que algum dia, para que algum dia... Como é que é o purgatório? Pois é, Nossa Senhora ela mostrou para algumas pessoas, alguns santos. Não é um lugar tão legal, não. Não é fácil ficar ali. É um lugar de espera, né? Então, é um lugar de espera. As pessoas ficam muito arrependidas porque poderiam ter feito muito mais coisa. E Nossa Senhora passa por ali, aliviando a dor e o sofrimento. E a gente tem que ir rezando para que essas almas cheguem logo no céu. Qual que é a notícia boa do purgatório? Que quer dizer que um dia elas vão chegar onde? Quem está no purgatório não volta para o inferno, não vai para trás, só vai para frente. Então, um dia, todas essas almas vão chegar no céu, mas elas dependem do quê? Das nossas orações. Por isso, que em todas as missas, quando começa uma missa, existem as intenções, pela alma de fulano de tal, pela alma... Por isso que a gente reza pelas almas. Porque se essas almas estiverem no purgatório, não tem melhor presente que a gente pode dar para elas do que uma missa. Então, é muito importante que a gente coloque, para as pessoas que já faleceram, intenções nas missas. Então, por isso que você faz missa de 7º dia, missa de 30 dias, missa do ano. A gente pode fazer quantas missas a gente quiser para as pessoas que já faleceram. Por isso que é importante, porque a oração maior, mais completa, né? A oração mais forte, mais completa, sempre vai ser a Santa Missa. É diferente, cada um é de um jeito. O céu é o mundo perfeito, o céu é o amor completo, o amor infinito, a proximidade com Deus, estar com Deus o tempo inteiro. E o inferno é a ausência total de amor, de tudo que é bom. Não tem tempo, não é esse tempo da gente, não é esse tempo cronológico. Então não é um estado, é um lugar que assim, não existe tempo. A nossa cabeça é muito difícil de entender, porque a nossa cabeça é muito limitada. Mas não existe um tempo cronológico, um dia, 2 dias, horas, semanas, é um tempo diferente. Ou seja, não tem diferença não, porque é eternidade, não tem tempo. Eles não vivem com o tempo como a gente. Voltando então, vamos rezar. Coloquem as intenções de vocês, vamos rezar para todas as almas do purgatório das falecidos da nossa família, que já faleceram, aqueles às vezes que a gente nem conhece, às vezes a gente nem sabe o nome, mas a gente vai rezar por eles aqui hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bora lá, gente, capítulo 5 e capítulo 6. Hoje a gente vai estudar dois grandíssimos milagres que Jesus fez. Vou ler a página para vocês, página 25. Eu mandei para vocês os trechinhos do Evangelho. Pode sentar que a tia Sá vai vir aqui, pode sentar. Página 25. Qual que é o trechinho do Evangelho que a tia pediu para vocês procurarem? Vocês conseguiram marcar? Vamos lembrar aqui, comigo de novo. Quais eram os 4 evangelistas? De novo, Lucas, Marcos, Mateus e João. E cada um deles escreveu um evangelho, certo? Evangelho segundo São Marcos, São Lucas, São Mateus e São João. Hoje a gente vai ler um pedacinho do Evangelho de São Lucas. Então eu vou ler para vocês Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Bem o comecinho desse capítulo. Posso ler para vocês? Prestem atenção, que é uma história muito linda, muito bonita. É o momento que Jesus se aproxima dos seus apóstolos e convida eles para serem apóstolos. Certo? E eles foram muito o quê? Obedientes. Esses apóstolos foram muito obedientes. Primeiro, porque eles obedeceram a um pedido que Jesus faz para eles. E segundo, que eles largam tudo, largam a profissão, largam a barca, largam a pesca e vão seguir quem? Jesus. E tudo que ele pedisse. Então eu vou ler. Posso ler? Abra aí a cabecinha e o coração para que vocês entendam direitinho essa história. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. O lago de Genezaré, gente, era enorme, é enorme. Parece um mar, inclusive, com onda, é muito grande. Grande no sentido assim, de não dar para ver o outro lado da margem. Não é um lago, quando a gente pensa em lago, parece que a gente está falando de um laguinho. Não, era praticamente, a sensação que você estava dentro do mar, tanto que os barcos eram grandes, as embarcações eram grandes e tudo. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Todo mundo, lembra que eu falei? Onde Jesus aparecia, ia o quê? A multidão toda ia correndo atrás. Por quê? Ou por curiosidade, ou porque queriam um milagre, ou porque queriam escutar o que ele falava. Então estava todo mundo lá se apertando para ouvir o que Jesus estava falando. Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali por pescadores, que estavam lavando as suas redes. Então, os barcos tinham acabado de atracar, né? Tinham chegado da pesca, e o que os pescadores fazem? Tiram as redes e estavam ali lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, porque estava ali na beira, né, do lago, que pertencia a Simão. Simão, gente, era Pedro. Pedro, aqui vai contar exatamente o momento que eles se encontraram, em que Jesus encontra com Pedro. Que antes ele se chamava Simão, e Jesus muda o nome dele para Pedro, porque que Pedro lembra a pedra, que foi a rocha, que foi onde toda a nossa igreja foi construída. Voltando, ele entra num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo, porque era mais fácil, né, gente? Todo mundo estava como se fosse ali na praia, e Jesus subiu num barco para ficar mais fácil deles, como eu estou aqui em cima,
é mais fácil de vocês me enxergarem, me verem. Jesus subiu no barco para ser tipo um palco, para as pessoas conseguirem ouvir ele melhor. Em cima do barco. Ele entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu que afastasse um pouco da praia, sentou-se e do barco ele ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. Ele acabou de falar, ele estava no barco de quem? De Simão. Falou: Simão, agora que eu acabei de falar, você pega o teu barco e vai lá para dentro do mar e lança suas redes novamente. E Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nenhum peixe. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Gente, ele era pescador, antigo. Sabia muito bem o dia que tinha peixe e que não tinha peixe. Ele passou a noite inteira tentando pescar. Não pescaram nada. Aí chega Jesus, que ele não conhecia, e fala: vai agora, entra no lago, joga suas redes e tenta pescar. Aí Simão pensou, né, coitadinho, esse aí não sabe de nada, né? Jesus não sabe o que ele está falando. Nós passamos a noite inteira tentando pescar, nós não pegamos um peixe. Ou seja, eu vou fazer por obediência, por educação. Está pedindo, eu vou fazer. Calma, a história continua. E assim eles fizeram. Pegaram, assim eles entraram. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Não estava dando conta de puxar. Então fizeram sinal aos seus companheiros. Não tinham 2 barcos? Eles não entraram com um? Aí eles falaram para os outros: vem gente, pega outro barco, que as redes estão rasgando aqui, a gente não está dando conta. Para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase os barcos começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pobre homem pecador. Além de pescador, ele é pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão na pescaria. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixaram de ser pescador de peixes e passaram a ser pescador de homens. O que será que quer dizer isso, gente? O que é ser pescador de homens? O que vocês acham que é ser pescador de homens? Vamos pensar, o que será? Falou: não, pode largar tudo. Jesus convidou: não tenha medo. Eles perceberam que Jesus não era um homem comum. Perceberam que Jesus era quem? Jesus era Deus. Porque que Jesus tinha feito na frente deles? Um grande milagre. Era impossível aquela quantidade de peixe ser pescada se não fosse um milagre. E eles perceberam isso. Na hora, no momento que eles começaram a encher os barcos e as redes começaram a rasgar, e foram, quem mandou eles irem? Eles obedeceram a quem, gente? Jesus. Então eles foram obedientes, viram o milagre acontecer, e aí eles perceberam que era Deus, e falaram: eu sou um pobre pecador. E Jesus fala para ele: não tenha medo, de agora em diante você não vai pescar mais peixe. O que você vai pescar? Homens. O que significa isso? Fazer com que os homens consigam chegar no céu.
pescar as almas para o céu. Era isso. E aí foi desde esse momento até todos os anos seguintes, né? A vida pública de Jesus foram 3 anos. Desse momento, Pedro, Tiago e João, esses 3 foram os primeiros apóstolos escolhidos, largaram tudo, largaram a profissão dele para seguirem Jesus e para fazer o que ele precisasse. O que Jesus precisasse, que Jesus mandasse, eles iam fazer. E foi assim até a morte deles, até o dia que eles morreram. Jesus morreu depois de 3 anos, mas os apóstolos continuaram fazendo o trabalho deles. Qual que era o trabalho deles agora? Não era mais pescar peixes, era o quê? Pescar homens, para que os homens pudessem chegar até o céu. Então é isso. Isso fizeram os apóstolos. Pescavam almas, pescavam homens. Mas como, tia Bel, que faz isso? Ensinando. Do jeito que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Do jeito que eu estou ensinando vocês hoje, o que eu estou tentando fazer? Pescar as almas de vocês, para que vocês consigam um dia chegar no... Esse é o nosso objetivo. Para que vocês primeiro recebam o sacramento da confissão, o sacramento da comunhão. 2 sacramentos que são 2 armas, né? Que eu falo que são 2, a força que vai ajudar que vocês cheguem até o céu. É isso que vocês estão fazendo aqui. E hoje o meu papel é o quê? Também de pescar. A pescadora que sou eu, para que vocês cheguem até ele. Foi isso que os apóstolos fizeram. E se não fosse o trabalho deles, a gente não saberia de nada disso. Se não fosse eles escreverem e contarem essa história, a gente não saberia nem quem era Jesus, gente. Né? Isso não teria chegado. Olha quantos quilômetros de distância a gente está. Com certeza mais de 10 mil, 12 mil quilômetros de onde aconteceu isso. Há 2.000 anos atrás. Então vamos lá. Eu queria que vocês lessem o quadrinho junto com a tia para que vocês memorizassem. Eu gosto que vocês leiam o quadrinho. A gente vai ler juntos, tá bom? Peguem o livro. Na página 26 lá em cima. Não tem os quadrinhos? Então vamos ler juntos. Número 1. Jesus estava de Genezaré. Muito bem, continua. Viu, se apertava para ouvir a palavra de Deus. Número 3. Jesus na margem do lago. E os pescadores lavavam as redes. Muito bem. Número 4. Sentou-se na barca e ensinava a multidão. Número 5. Jesus disse a Simão: lance para as águas mais profundas e lance as redes para a pesca. Muito bem. Número 6. Mestre, e nada pescamos. Muito bem. Número 7. Vou lançar as redes. Mas em atenção à sua palavra, vamos lançar as redes. Número 8. Número 9. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante você será pescador de homens. E último, deixaram os barcos e seguiram Jesus. Muito ótimo. Perguntas? Quem souber, levanta a mão, pode responder. O que a multidão fazia na margem do lago? A multidão. Eles estavam escutando o que Jesus estava falando para eles. Muito bem. Número 2. O que os pescadores estavam fazendo? Não estavam pescando mais.
lavando as redes. Ou seja, eles tinham passado a noite inteira pescando, provavelmente devia ser o horário de manhã, e eles estavam ali do lado fazendo o trabalho deles. E estavam lavando as suas redes. E o que Jesus fez quando ele sentou-se na barca, o que ele fez? Ele começou a ensinar toda aquela multidão. Muito bem. Número 4. Quando Jesus acabou de falar e de ensinar, o que ele falou para Simão? Vai com o seu barco e avance em águas mais profundas. Muito bem. E o que Simão respondeu? Ele falou que ia ou que não ia? O que ele falou? Ele falou que ia entrar. Mas ele achava que ele ia pescar alguma coisa, gente? Ele entrou porque ele obedeceu. Mas ele achava que ele ia pescar algum peixinho? E aí ele tomou um baita susto, não foi? O que aconteceu? Que as redes arrebentaram. Lê para mim a número 6, gente, que a minha cópia está tão ruim. Lê a pergunta 6. Depois que Jesus disse, não tenha medo. O que ele falou para Simão? Repete para a tia. De agora em diante, você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens. Muito bem. Na página seguinte, gente, lá em cima, número 27. Página 27, desculpa. Jesus faz um convite a todos. Ele não faz um convite só para Pedro, Tiago, João, para a tia Bel, para a tia Sabrina, para o padre Pablo. Não, ele convida todo mundo. Todos vocês aqui, todos, cada um de vocês. Ó, tá, Pedro, estão conversando sem parar. Cada um de vocês, assim como Jesus convidou Pedro, convidou Simão, ele convida que vocês também, a partir do momento que vocês conhecem Jesus, vocês também podem ser pescadores de homens. Vocês todos são convidados a serem discípulos. Todos nós. Não sou só eu, o padre, os apóstolos. Não. Cada um de vocês. Cada um de vocês pode falar de Jesus para qualquer pessoa. Para os colegas de sala, para o colega de futebol, para alguém, né? Para uma tia, às vezes que não conhece, quer saber, você pode contar. Tia, você sabia que eu estou fazendo catequese? Uma prima. Contar que você está fazendo catequese, às vezes ela não está fazendo. Vocês todos podem ser pescadores. Aliás, vocês todos devem ser pescadores. Porque o convite não é só para eles. Jesus não está convidando só eles, ele está convidando todo mundo. Eu, vocês, todo mundo a sermos pescadores. Seguir Jesus, o que é seguir Jesus, né? Como fizeram os apóstolos, é fazer tudo o que ele fez e que ele nos ensinou. Nós somos os seus discípulos. Nós passamos aqui, tem mais de 2000 anos que Jesus passou pela terra e nós somos os seus discípulos. Assim como foram aqueles apóstolos. A gente também é. A gente tem que continuar esse trabalho. Gente, sabe a quantidade de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus? Nunca. Não sabem quem ele foi. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Como é que a gente pode fazer? Porque, né, é injusto que só a gente conheça. Eu tenho essa sensação, não sei se vocês têm também. É injusto que só a gente conheça.
que só a gente consiga ter uma vida na terra mais fácil, né? Por a gente conhecer Jesus, por a gente poder ter Ele tão pertinho, por a gente poder comungar Ele, por a gente poder se confessar e Ele perdoar os nossos pecados. Vocês não têm essa sensação de que é injusto? Por que só a gente? Por quê? Por isso que a gente é convidado a ser discípulo, porque a gente tem que fazer com que as pessoas do mundo inteiro tenham esse direito de conhecer Jesus, para que seja fácil para elas também chegar no céu. Como vai ser para a gente, se a gente fizer tudo o que Ele pedir. Vai ser mais fácil para a gente do que para eles. Vai ser mais fácil para a gente o sofrimento, a dor, a morte, porque Jesus está com a gente, é mais fácil para a gente. Como é que a gente faz? Isso é uma pergunta que eu faço para vocês hoje. Como vocês, atenção, Felipe, como vocês hoje, morando em Uberaba, Minas Gerais, no Brasil, na América do Sul, consigam fazer que um menino da idade de vocês, do outro lado do mundo, conheçam Jesus? Como é que vocês podem fazer isso? Hoje tem ferramentas, hein, gente? Hoje a gente tem uma ferramenta muito potente que nos ajuda a fazer isso. Qual é? Como que vocês podem chegar até uma pessoa do outro lado do mundo? Vocês não conseguem jogar um jogo com outra pessoa que está nos Estados Unidos, que está na... Como? A gente tem internet hoje, a gente consegue se comunicar com pessoas do mundo inteiro. Uma postagem no Instagram pode ser vista por pessoas do mundo inteiro. Uma postagem no TikTok, a dancinha do chinês, chega para vocês. Por que vocês falarem de Jesus não pode chegar lá no chinês? Vocês já pensaram nisso? Que as ferramentas que a gente tem hoje podem ser usadas como grandes e fortes ferramentas para vocês, como discípulos? E por que não? E por que não? E por que não? E por que ficar só vendo dancinha besta no TikTok? E não usar essa ferramenta como uma ferramenta potente para que pessoas do outro lado do mundo tenham o mesmo direito de vocês, o mesmo, de conhecerem Jesus e saberem de tudo isso que a Tia Bel está contando para vocês, que existe sim o céu, que existe sim o paraíso, e que quem merecer vai chegar até lá e vai ter a vida eterna, né? Que não existe morte para quem acredita em Jesus. Por que não? Por que eles não têm esse direito de saber? Então esse é um exercício, isso é uma sementinha que eu estou jogando no coração de vocês hoje, para que vocês pensem em formas. Ah, Tia Bel, então eu tenho que começar agora todo dia a postar no TikTok. Não precisa. Você pode falar com um colega seu de futebol, que não está aqui, que nem sabe o que é catequese. Pode falar com uma funcionária que trabalha na casa de vocês, que está todo dia lá servindo a família de vocês, faz sua cama, lava sua roupa, faz sua comidinha, e de repente ela nunca escutou falar de Jesus. Você pode. Você pode. Ou, sei lá, um avô que está tão distante de Jesus, está mais velho, está doente, você pode falar: avô, vamos rezar comigo? Vamos conversar com Jesus? Vamos pedir uma bênção, vamos pedir uma unção dos enfermos para um sacerdote? Vocês podem fazer tantas coisas como discípulos desde já. Ai, tia, mas eu só tenho 9 anos. Não importa. Vocês já sabem a diferença do bem e do mal. Vocês já têm consciência. Vocês já são capazes de trabalhar muito nesse sentido. E eu quero que vocês sejam discípulos desde já. Desde já. Onde vocês quiserem. Ah, eu adoro, sei lá, amo o TikTok. Então faça uma coisa útil lá dentro. Né? Explica a aula que a gente teve hoje. Comenta o tamanho desse milagre lá. Ou não, comenta em casa. Com o papai, com a mamãe, com o teu irmão mais novo, com o teu irmão mais velho. Onde vocês passarem. Vocês são discípulos. Pensem nisso. Jesus está convidando não só a mim, está convidando vocês. A partir de já, vocês já podem ser. Vou ler a história de um santo. Quem que é santo mesmo, gente? Santo é quem já está no... Quem é santo? São as almas que já chegaram lá no céu.
São Padre Pio, esse aqui, ele é um santo. Onde ele já está? Muito bem. Santa Clara de Assis. Santa Clara, é uma santa. Onde ela está? Santo quem é? Ser santo é para poucos, gente? São alguns selecionados? Ou todos nós somos chamados para ser santos? Jesus quer que a gente chegue no céu ou não? Quer ou não? Então, está todo mundo aqui convidado para ser santo. Nossa, tia Bel, um dia eu posso ser um santo de altar? Pode, ué. Eles foram. Eles são homens como a gente. Ela foi uma mulher como eu. Igual. Com defeitos, nasceu com o pecado original, só que entendeu muito bem o pedido de Jesus. Entendeu muito bem o que ele queria que a gente fizesse para que ela pudesse chegar no céu. E chegou. É santa. Vou ler a história de um menino que foi santo também. Preste atenção, gente. Ele se chamava Tarcísio. Tarcísio viveu em Roma por volta do ano 258. Eles eram os primeiros cristãos, tá, gente? Ó, ano 258. Jesus nasceu no ano 0. Tarcísio viveu no ano 258 lá em Roma. Bem no comecinho, né, dos primeiros cristãos. Ele era a coroinha da igreja. Sabe o que é coroinha? Quem veio à missa sábado aqui? Que, aliás, amanhã tem missa e vocês têm que vir, tá, gente? Porque o padre faz essa missa para nós. Ele faz essa missa sábado à tarde para nós, para a nossa turma. Alguém veio na missa sábado? Aquele sábado? Tinha coroinha? Quem eram os coroinhas? Eram os meus filhos, era a Tereza e o Francisco, que estavam vestidos de branco, né? Tinham uma cordinha vermelha, ou seja, estavam paramentados com uma roupa especial. E o que eles faziam? Eles ajudavam aqui a servir o altar, ajudavam o padre as coisas que ele tinha que fazer, trazendo a água, o vinho, os paramentos, tudo que ele precisa, dando suporte para o padre no altar. Esse menino era o coroinha, chamava Tarcísio. Com a perseguição romana, os romanos, gente, nessa época, perseguiam, ó, Pedro, de novo, os dois Pedros. Afasta um pouquinho, amor. Nessa época em Roma, eles perseguiam os cristãos, eles perseguiam quem acreditava em Jesus, eles perseguiam e matavam. Vocês já ouviram falar do Coliseu? O Coliseu era um teatro gigante lá em Roma. O que eles faziam? Colocavam leões lá dentro e jogavam quem dentro? Os cristãos. Não eram pessoas aleatórias, eram escravos cristãos que acreditavam em Jesus. Eles jogavam lá dentro para ver eles lutarem com os leões e os leões comerem eles. Assim era a perseguição com os cristãos naquele tempo. Então eles tinham que se esconder, gente, para tudo. Tinha que se esconder para ir à missa, tinha que se esconder para rezar. Eles rezavam nas catacumbas, que eram cidades embaixo da terra. Então, tinha missa, eles tinham que entrar por um buraco, construir túneis embaixo da terra, e essas catacumbas existem até hoje. Se vocês forem a Roma, existem ainda essas cidades que são do subsolo, que foram criadas por quem? Pelos cristãos, para que eles pudessem rezar, para que eles pudessem fazer missa, para que eles pudessem se encontrar, para que eles pudessem se esconder. Então, continuando. Com essa perseguição romana, muitos cristãos foram presos e condenados à morte. Aí o Tarcísio, gente, ele era muito bonzinho. O que ele fazia? Ele tinha 12 anos e ele ofereceu para levar Jesus da Eucaristia, na hóstia, como Jesus está aqui hoje, dentro do sacrário. Ele se ofereceu: eu quero levar a comunhão para essas pessoas que estão presas. Ele afirmava que se sentia forte para levar a comunhão a todos os prisioneiros. Comovido com esta coragem, o Papa
entregou as hostes para que Tarcísio cumprisse essa tarefa. No caminho, presta atenção, gente, olha que triste essa história. No caminho, uns rapazes notaram seu estranho comportamento. Indignaram-no, já suspeitando que ele tinha algum segredo ou que ele era um cristão. Bateram muito nele e apedrejaram até a morte. Mataram ele que estava levando a comunhão. Por seu amor a Jesus Cristo, a igreja o reconhece como santo e mártir. O que é mártir? Mártir é aquele que morre por Jesus. Esse menino morreu por quem? Por Jesus. Ele estava levando Jesus com ele na hóstia consagrada para outros cristãos. Ele foi um mártir e ele é um santo, São Tarcísio. Hoje ele é padroeiro dos coroinhas e também dos operários que sofrem perseguições devido às suas crenças religiosas. Sua festa é celebrada no dia 15 de agosto, foi mês passado. Muito linda a história dele, né? Tinha apenas 12 anos. E tinha um amor enorme por Jesus na Eucaristia. Ele entendeu que na hóstia consagrada era a presença real de Jesus, que é o que vocês têm que entender, que é por isso que vocês estão aqui. Para vocês poderem receber a primeira comunhão, vocês têm que entender que na hóstia é a presença real de quem? Quem está na hóstia consagrada? Quem está na comunhão? Quem, gente? Repete para mim. Jesus. Então, quando a gente comunga na missa, quem que a gente está recebendo? Jesus. Muito bem. Passamos para o capítulo 6. Que página que é o capítulo 6? Qual é a página, meus amores? 29? Muito bem. A gente vai ler mais um trechinho do Evangelho com o outro mega master milagre que Jesus fez. Página 29, também é um trechinho do Evangelho de São... Quem é esse Evangelho? Que a gente vai ler agora. Olha lá na página 29, letra A, lá no finalzinho. Evangelho de Jesus Cristo, lê pra tia. Segundo Lucas. De novo, o Evangelho de São Lucas. Igor, está prestando atenção? Afasta um pouquinho, amor. Que eu vou ler outra história para vocês. Quem eram os 4 evangelistas de novo? De novo, só tem 3 falando ali. Quem eram os 4 evangelistas? Muito bem. E agora a gente vai ler mais um trechinho de quem? De São Lucas. Capítulo 9. São Lucas, capítulo 9, versículo do 12 ao 17. Prestem atenção. Olha para a tia. Eu vou ler, prestem muita atenção que essa história vocês não podem esquecer jamais. O evangelho passado, a gente leu sobre a pesca milagrosa, certo? Agora, a gente vai ler sobre mais um milagre. Presta atenção. Vocês também não podem esquecer. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: quem eram esses 12? Os 12 apóstolos. Discípulos eram todos os que seguiam Jesus. Apóstolos eram apenas 12. Muito bem. No fim da tarde, os 12 aproximaram-se de Jesus e disseram: Jesus, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada,
porque aqui a gente está num lugar deserto. Então vamos entender a cena. Jesus estava falando para uma multidão de mais de 5.000 homens. Gente, não tinha microfone. Não tinha microfone. Ele estava falando no alto de uma montanha para 5.000, mais de 5.000 homens, fora a família, fora a mulher, fora a criança. Então imagina essa cena. Pensa no tanto que era grande esse lugar. E o quanto Jesus falava alto para que esses 5.000 homens, mais as mulheres e mais as crianças, pudessem escutar o que ele estava falando. Olha, eu aqui preciso de microfone para vocês me escutarem. Imagine, era essa cena. E aí os apóstolos falaram: Jesus, chega, para de falar e fala para essas pessoas irem embora para as casas delas, porque deve estar todo mundo com fome, com sede, com sono. Eles estavam há muito tempo já lá. E ali não tinha comida, não tinha nada. Estava num lugar deserto, provavelmente não tinha nem água para oferecer para essas pessoas. E Jesus, surpreende sempre, respondeu. Ele respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Ué? Como é que eles iam dar alguma coisa para eles comerem? Jesus respondeu: ué, deem vocês algo para eles comerem. Aí eles disseram: mas Jesus, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Só se a gente for comprar alimento para toda essa multidão. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50 em 50. Aí os discípulos foram lá naquela multidão e falaram: sentem em grupos de 50, façam grupos de 50. E eles foram se sentando. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Os discípulos assim fizeram e todos eles se assentaram. Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos. Vou repetir. Quantos homens tinham? Quantos pães e quantos peixes eles tinham? 5 pães e 2 peixes. Jesus olhou para o céu, abençoou, agradeceu, partiu e o que aconteceu? Exatamente, em seguida entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. Todos, vou repetir para vocês, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de tudo que sobrou. Não só comeram, como sobrou. Bom, depois que isso aconteceu, gente, esses 5.000 homens que assistiram esse milagre, com certeza também tornaram-se discípulos e seguidores de Jesus, porque eles viram acontecer. Não é que alguém contou para eles, eles estavam ali. Estava todo mundo com fome, não tinha comida, Jesus fez um milagre e a comida apareceu. Como chama esse milagre? Milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. São 2 grandes milagres que Jesus fez porque muita gente assistiu. Os outros milagres eram mais pequenos grupos. Mas, Joana, atenção! Estes 2 milagres foram para o que eu contei, da pesca milagrosa, e esse foram para muitas pessoas. Muitas pessoas assistiram. Aí, gente, o povo ficou enlouquecido com Jesus. Se ele era capaz de multiplicar os peixes no rio, multiplicar comida para mais de 5.000 pessoas, quem que é esse homem? Ele é um homem normal? Quem que ele era? Só podia ser Deus. Eles assistiram, eles viram. Então vamos lá. Vamos ler os quadrinhos com a tia? Para a gente fixar bem esse milagre, bem essa história, esse trechinho do Evangelho. Eu quero que vocês leiam junto comigo. No quadrinho lá em cima. Estão acompanhando? Lulu,
Acompanha com a tia. Vamos ler. No quadrinho, tá? Número 1, lê comigo. Uma. Não estou ouvindo ninguém. Uma grande multidão. Número 2. Peça para a multidão que vá ao povoado. Sim. E Jesus responde. Número 3. Jesus respondeu, vocês é que têm que lhes dar de comer. Número 4. Número 5. Jesus disse, peçam. Muito bem. Número 6. Então... Repete essa última frase. Todos comeram e ainda sobraram 12 cestos. Quem estava... Perguntas. Quem souber, levanta a mão. Quem que estava com Jesus? Os seus 12? Apóstolos. Os 12 apóstolos. Qual o pedido que os discípulos fizeram a Jesus? Para que eles mandassem o povo embora para comprar alimento. E Jesus respondeu o quê? Falou, não vou mandar ninguém embora. Vocês mesmos vão dar comida para eles. E o que os discípulos disseram a Jesus? Ué, como? Só temos... Perfeito. Número 4. De que forma Jesus organizou a multidão? Em grupos... Aqui, meninas, vocês não estão respondendo para a tia. Em grupos de 50 pessoas. Eram 5.000 homens, divididos em grupos de 50. Quantos grupos deu? 100, né? 50 vezes 100? 5.000, né? Não é possível. Será que eu estou errando? 50 vezes 100? 100 grupos de 50. O que Jesus fez em seguida? Ele pegou os 5 pães, os 2 peixes, abençoou, e o que aconteceu? A comida multiplicou e deu para todo mundo. E ainda? Não foram 6 cestos, 12 cestos. Muito bem, eu quero que vocês façam agora... Esse finalzinho da página, exercício D. É só colocar em ordem. Bem simples. Coloque em ordem para a tia. Na ordem que os fatos aconteceram. Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem. Alguém está perdido? Não, né? Está entendendo qual exercício que é para fazer? Então vai, gente, agiliza, 3 minutinhos. É bem fácil. É só colocar na ordem. Depois ele te empresta. Tá? Tragam sempre um lápis, tá, gente? Caneta nem precisa. Mas um lápis e uma borracha, deixe sempre na mochilinha. Junto com o livro, junto com a Bíblia. Feito, gente? Quem acabou, levanta a mão. Vou esperar mais um pouquinho, então. É para colocar na ordem. São várias frases que contam exatamente o trechinho que a gente leu.
só que elas estão embaralhadas. Você tem que colocar número 1, número 2, até o 7. E numerar do 1 ao 7 na sequência do que os fatos aconteceram. Bom, vou passar a resposta para vocês. Corrijam, por favor. Vamos lá, gente. Vou dar as respostas. Eu vou ler exatamente na ordem, tá bom? E vocês vão vendo se vocês acertaram. Número 1. Uma grande multidão seguia Jesus. 2. Gente, é para corrigir. Número 1. Uma grande multidão seguia Jesus. 2. Os apóstolos disseram a ele: peça para a multidão que vá ao povoado comprar alimento. 3. Jesus respondeu: vocês é que têm que lhe dar de comer. Número 4. Temos só 5 pães e 2 peixes. Número 5. Jesus disse: peça ao povo para sentar-se em grupo. Número 6. Então ele pegou os pães e os peixes, abençoou-os e partiu-os. E o último, número 7. Todos comeram e sobraram 12 cestos. Então a ordem ficou a seguinte: 7, 1, 5, 2, 6, 4 e 3. Certo? 7, 1, 5, 2, 6, 4 e 3. Além de tudo, né, além do milagre que Jesus fez, o mais bonito da gente perceber é o quanto Jesus se preocupava com as pessoas. Não é que ele estava falando lá e falou: depois cada um se vire e vá para tua casa comer. Não. Ele ficou preocupado. Eles vão ter que comer. Ele fez um milagre gigantesco porque ele precisava alimentar aquelas pessoas. O que Jesus nos ensina também com isso? Que a gente tem que pensar sempre na necessidade do outro também. Lulu? Meninas, vocês estão conversando muito aqui na frente. Silêncio, senão não dá. Vocês vão ter que se separar. O que ele estava querendo mostrar? Que a gente tem que ser solidário. O que a gente tem que fazer? Dividir o que a gente tem com quem não tem. E perceber a necessidade do outro. Olhar para o outro. Poxa, pensou, tá todo mundo aqui com fome, com sede, cansado. Todo mundo tem que comer antes de voltar para casa, até porque as pessoas andavam como? A pé. Eles tinham que ter força para voltar para casa. Então, prestar atenção nisso. Que Jesus quer, além do milagre, né, imenso, ele quer nos mostrar isso. A importância de ser solidário. E o que ele quer que a gente tenha, assim como ele, ter esse olhar, o olhar de Jesus para o outro, que a gente consiga ver no outro o que ele precisa, e não o que eu preciso do outro. Ver no outro com o mesmo olhar de Jesus. Como é que será que Jesus olha para a gente? Pensando o que a gente precisa. O que eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? É esse olhar que ele quer que a gente aprenda. A olhar para as pessoas com o olhar dele, com o olhar de Jesus. Vou ler rapidinho aqui, gente, a história de Santa Paulina. Mais uma santa. Quer dizer que ela está onde? No céu. Então vamos lá. Amabile Lúcia, nossa, difícil. Wiesensteiner, o nome dela é Santa Paulina. Ela nasceu na Itália em 1865. Com 10 anos, ela se mudou com os pais e os irmãos para Vírgulo, em Santa Catarina, aqui no Brasil. Com mais ou menos 2 anos, ela fez a primeira Eucaristia, o que vocês vão fazer o ano que vem, receber Jesus, né, na comunhão. Logo que aprendeu a ler, ela e sua amiga Virgínia ficaram encarregadas de dar catequese para as crianças. Logo que ela aprendeu a ler, ou seja, ela tinha a idade de vocês, ela já estava dando catequese. Olha só. Dar catequese, limpar a capela São Jorge e cuidar das pessoas doentes. Em 1890,
Uma mulher da comunidade encontrava-se muito doente e abandonada. O que ela fez? Ela e sua amiga Virgínia levaram essa mulher num casebre e passaram a cuidar dela. Nascia, neste ato, a congregação das Irmãzinhas de Imaculada Conceição. Em 7 de dezembro de 1895, Amabile, juntamente com a Virgínia e Matilde, na Igreja São Virgílio, em Nova Trento, fizeram-se sua consagração como irmãs religiosas. Elas se tornaram freiras. Depois, Paulina e as suas colegas começam uma nova obra em São Paulo, cuidando de pessoas ex-escravas e abandonadas. Porque nessa época no Brasil ainda havia escravidão. E os escravos doentes, gente, eles jogavam praticamente no lixo. E o que ela percebeu? Essas pessoas precisam ser cuidadas. E ela e as suas outras irmãs, né, as outras freiras, pegavam os escravos abandonados e cuidavam. O espírito missionário de Paulina era tão grande que dizia para as irmãs: embora venham ventos contrários, não desanimemos nunca. Ela morreu em 1942, em São Paulo, e todos que a conheceram diziam: hoje morreu uma santa. No dia 19 de maio de 2002, em Roma, ela foi proclamada santa de toda a igreja pelo Papa São João Paulo II. Santa Paulina é protetora dos doentes, das crianças, dos idosos e das catequistas. Então hoje a gente vai rezar especialmente para ela. Num dos filmes que eu mandei para vocês, eu mandei 4 filmes. 2 pequenininhos, que contam a história dos milagres, da pesca milagrosa e do milagre dos pães e dos peixes, e outros 2 mais longos, que é para vocês assistirem no final de semana. Aí pode assistir com a família, que conta exatamente a história de Santa Paulina e a história... Não, de São Francisco? Não, São Francisco eu mandei na semana passada. A história aqui do santo que a gente leu hoje, gente. Tarcísio, isso. São Tarcísio. Tá bom? Para vocês lerem a história deles. Terminamos. A gente vai rezar antes de sair. Não esqueçam da missa amanhã. Tia Bel, é para vir se quiser? Não, é para vir mesmo. Tá bom? Para que vocês se acostumem a vir essa missa. Porque vai ser aqui que vocês vão receber a primeira comunhão. Espera ainda não, vamos rezar. Nos seus lugares ainda. Não esqueçam de dar tchau para Jesus na hora que vocês saírem. Então vamos rezar uma Ave Maria e vamos rezar para o nosso anjo da guarda. Pode ficar de pé, gente. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. São Tarcísio, rogai por nós. Santa Paulina, rogai por nós. Santa Clara, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Espera aí que tem recado da Tia Sá aqui.